A Guerra do Paraguai. Entre 1864 e 1870, a América do Sul foi palco do maior e mais sangrento conflito militar de sua história. A Guerra do Paraguai. Um episódio trágico, repleto de disputas de poder, interesses geopolíticos, ideologias conflitantes e um custo humano incalculável, especialmente para o Paraguai. Mas para entender por que essa guerra aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Então pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole e vamos viajar pela história da maior guerra da América do Sul. Após sua independência, o Paraguai havia seguido um caminho próprio, liderado por governos autoritários. O Paraguai não era uma nação desenvolvida, fato diferente do que era apresentado pelos historiadores décadas atrás. Governado por ditadores durante décadas, o Paraguai ficou isolado do restante do mundo por um longo período. Esse isolamento paraguaio é explicado pelo fato de Buenos Aires não ter aceito a independência e a separação do país do que havia sido o vice-reino do Rio da Prata. Essa política de isolamento do Paraguai havia sido imposta no começo do século XIX pelo ditador José Gaspar Rodrigues de Francia e foi vista por ele como a melhor forma de garantir a independência paraguaia. Essa medida somente foi revogada durante o governo de Carlos Antônio Lopes, que manteve, no entanto, o governo ditatorial. Carlos Antônio Lopes era pai de Francisco Solano Lopes, ditador que assumiu o Paraguai em 1872, quando seu pai faleceu. Solano Lopes manteve o governo ditatorial que havia sido a marca do Paraguai desde sua independência. Durante os governos dos Lopes, esse país passou por um pequeno processo de modernização. No entanto, essa modernização resumiu-se aos meios militares e não alcançou outras áreas do Paraguai. Essa modernização dos meios militares foi realizada sobretudo a partir de negociações feitas com a Inglaterra, com a aquisição de armamentos ingleses e o envio de técnicos ingleses ao Paraguai para treinar os exércitos. O Paraguai buscava reforçar sua posição regional como terceira potência e disputava territórios fronteiriços com Brasil e Argentina. A aproximação do Paraguai com os blancos, que governavam o Uruguai com o presidente Bernardo Berro, propiciava aos paraguaios a utilização do porto de Montevidéu como alternativa de acesso ao mar. Tensão regional e o estopim da guerra. O equilíbrio político na região era frágil. O Brasil buscava garantir sua influência no Uruguai e no norte argentino. A Argentina, sob o controle de Bartolomeu Mitre, queria consolidar o poder central sobre as províncias. O Uruguai estava dividido entre blancos e colorados, partidos rivais apoiados por potências externas. Em 1864, o Brasil intervém militarmente no Uruguai para apoiar os colorados. Solano Lopes interpreta isso como uma violação do equilíbrio regional. Ele avisa que não aceitará qualquer agressão contra seus aliados blancos. Em resposta, ordena a captura do navio brasileiro Marquês de Olinda e, logo depois, invade a província de Mato Grosso. A guerra começava. A Tríplice Aliança se forma. Em 1865, o Paraguai, acreditando que poderia se projetar como potência, comete um erro estratégico. Invade a Argentina para tentar alcançar o Uruguai. Isso provoca uma reação coordenada. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança. O objetivo declarado: derrotar Lopes, restabelecer a ordem e garantir reparações. Mas os termos secretos previam a partilha do território paraguaio. A guerra, que poderia ter sido localizada, transforma-se num conflito continental. Os primeiros combates, resistência paraguaia e brutalidade. O Paraguai mostrou força nos primeiros anos da guerra. Com um exército preparado e disciplinado, resistiu bravamente nas batalhas de Estero Belaco, Tuiuti e Curupaiti. Mas a superioridade numérica e logística da Tríplice Aliança foi determinante. Enquanto o Paraguai lutava praticamente sozinho, seus inimigos podiam reabastecer tropas, importar armas e recrutar soldados, inclusive escravizados no Brasil em troca da alforria. A guerra virou um pesadelo. As doenças tropicais matavam mais do que os combates.
Tropas morriam de fome, febre e disenteria. A queda de Humaitá e o colapso do Paraguai. Em 1868, a fortaleza de Humaitá, considerada impenetrável, cai. Isso marca o início do fim. A queda de Humaitá, em julho de 1868, não foi apenas simbólica. Ela abriu o caminho para o avanço das tropas da Tríplice Aliança em direção ao interior paraguaio. Humaitá era o coração do sistema defensivo paraguaio, uma fortaleza cercada por pântanos, minas terrestres e canhões pesados. E mesmo assim, foi vencida após meses de cerco. Batalha do Avaí, dezembro de 1868. No dia 11 de dezembro de 1868, ocorre a Batalha do Avaí, uma das mais sangrentas de toda a guerra. As tropas aliadas, lideradas pelo Duque de Caxias, enfrentaram a última grande força paraguaia organizada, comandada por Bernardino Caballero. A luta durou horas e resultou numa vitória avassaladora para o Brasil, mas com um custo humano altíssimo. Pinturas como a de Pedro Américo eternizaram a batalha, retratando-a como heróica, mas os relatos falam em milhares de mortos em campos cobertos de corpos. Batalha de Lomas Valentinas, dezembro de 1868. Menos de 2 semanas depois, entre os dias 21 e 27 de dezembro de 1868, tem início a Batalha de Lomas Valentinas. Foi o último grande esforço da Tríplice Aliança para tentar capturar Solano Lopes e acabar de vez com a guerra. Caxias comanda o ataque com estratégia. Divide suas tropas, cerca os paraguaios e isola suas linhas de fuga. Mesmo cercado, Lopes escapa por pouco, fugindo para o interior do país com o que resta de suas forças. Com a vitória em Avaí e Lomas Valentinas, o exército brasileiro havia praticamente vencido a guerra. Essas duas batalhas fazem parte da chamada Dezembrada, o conjunto de vitórias obtidas pelo Duque de Caxias em dezembro de 1868. Com o avanço até Assunção praticamente garantido e o exército paraguaio em ruínas, Caxias considerava que a missão militar havia sido cumprida. Mas a ordem do governo imperial era clara. Era preciso capturar ou eliminar Solano Lopes. Caxias, no entanto, se recusa a continuar perseguindo um inimigo em fuga. Ele renuncia ao comando, alegando questões de saúde e desacordo com os rumos da guerra. Em seu lugar assume o Conde Deu, genro de Dom Pedro II, que dá continuidade à guerra até a morte de Lopes em março de 1870. Reflexão sobre a continuidade da guerra. A renúncia de Caxias abre espaço para uma nova fase, mais violenta, menos estratégica e profundamente marcada por massacres civis. Muitos historiadores argumentam que, após a Dezembrada, a guerra se torna um processo de aniquilação, mais político do que militar. O que era para ser o encerramento de uma campanha vitoriosa se transforma em uma longa marcha de destruição, com episódios como a Costa Nhu e Cerro Corá, selando esse triste capítulo da história sul-americana. A fase final, Guerrilha e Massacre, 1869-1870. Em janeiro de 1869, a capital Assunção é ocupada pelas tropas da Tríplice Aliança. Solano Lopes, no entanto, recusa-se a se render. Ao invés disso, foge para o interior do país, levando consigo o que restava de seu exército, compostos em grande parte por civis, adolescentes, idosos e até crianças. Começa então a campanha da Cordilheira, marcada não por batalhas entre exércitos regulares, mas por massacres, retaliações brutais e a destruição sistemática do interior paraguaio. O episódio mais trágico dessa fase foi a Batalha de Acosta Nhu, em 16 de agosto de 1869. As tropas paraguaias eram formadas, em sua maioria, por crianças de 9 a 15 anos, vestidas em farrapos, armadas com paus, pedras e espadas velhas. Diante do exército brasileiro e argentino, elas resistiram por horas. Algumas tentaram fugir, outras se ajoelharam diante dos soldados. Mas não houve misericórdia. Até hoje, o 16 de agosto é lembrado no Paraguai como o Dia das Crianças Mártires.
A Costa Nu é o símbolo de uma guerra que ultrapassou todos os limites da humanidade. Cerro Corá. O fim de Solano Lopes, 1º de março de 1870. Mesmo após a perda da capital e a destruição do exército, Solano Lopes continuou em fuga, escondido nas montanhas do norte paraguaio. Ele era agora apenas um símbolo de resistência, mas o governo brasileiro estava determinado a eliminá-lo. Em 1º de março de 1870, no arroio de Cerro Corá, Solano Lopes é finalmente alcançado. Ferido por uma lança, ainda teria gritado: "Muero com mi pátria! Morro com minha pátria!" Com sua morte, a guerra chega oficialmente ao fim. O Paraguai perdeu entre 60% e 70% de sua população. Quase todos os homens adultos estavam mortos. Cidades foram destruídas, arquivos queimados, escolas fechadas. O Brasil saiu vitorioso, mas endividado. A guerra custou caro e exigiu mobilização nacional, acelerando transformações sociais e políticas, inclusive o fortalecimento do exército e o início do declínio do império. Para a Argentina, significou a afirmação do poder central e a consolidação do Estado. Para o Uruguai, a sobrevivência política. Mas para o Paraguai, significou ruína, trauma e um longo silêncio histórico. Durante décadas, a Guerra do Paraguai foi tratada como um conflito necessário ou uma vitória do progresso. Mas a partir do século XX, intelectuais latino-americanos passaram a questionar essa narrativa. Eduardo Galeano, Leon Pommer, entre outros, denunciaram a guerra como um genocídio disfarçado, promovido por interesses imperiais. Francisco Doratiotto, embora não negue os crimes, aponta que o conflito foi mais complexo, marcado por decisões erradas de todos os lados. A verdade histórica não cabe em slogans, mas a memória é essencial, porque recordar é uma forma de resistência. Por que lembrar da Guerra do Paraguai? A história da Guerra do Paraguai não é apenas sobre batalhas, mapas e tratados. É sobre crianças em campos de batalha. É sobre soldados com fome. É sobre poder, orgulho, dor e silêncio. Aqui no Café e História, acreditamos que lembrar é importante. É dar nome ao sofrimento. É transformar estatísticas em histórias humanas. E, acima de tudo, é garantir que as gerações futuras conheçam o passado para que nunca mais repitam seus piores erros.